Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nos dizem assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O tema: o Senhor chama e ordena os vocacionados. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Então, pois bem, além do Senhor chamar, ele também põe em ordem, ele organiza esses vocacionados, esses obreiros que vão servi-lo, que vão estar à frente do seu rebanho, que vão estar cuidando do seu rebanho. E nós vimos aqui algumas categorias, alguns ministérios que serão entregues à Igreja de Cristo. Entre eles está pastor, evangelista, doutor, profeta. Todos esses serão levantados de dentro da igreja. Homens e mulheres vocacionados por Deus, chamados por Deus para esse ministério, ou nesse ministério. Alguns serão chamados no ministério de pastor, outros no ministério de evangelista. E existe grande diferença entre um e outro. Da mesma coisa profeta, da mesma coisa doutor, existe grande diferença entre eles, porque isso significa especificações. Significa que são especialistas nesse assunto. O Senhor vai vocacionar, o Senhor vai preparar, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai orientar, totalmente direcionado nesse ponto. Aquele que é chamado para ser pastor, aquele que é chamado para apacentar, esse será especialista nisso. Sabe tratar a ovelha, sabe lidar com o rebanho, sabe lidar com a ovelha. A mesma coisa o que é chamado para evangelizar, o evangelista, este sabe, vai ser preparado, vai ser orientado em como anunciar esse reino, em como levar às pessoas o conhecimento do reino de Deus. Percebe que há uma especialização que Deus dará a essas pessoas, que Deus orientará essas pessoas. Existe uma frase que é muito usada, é muito repetida no nosso meio, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Porém, isso não é verdade. Nós vamos olhar na Bíblia que existe casos, como por exemplo de Paulo, onde Deus escolheu uma pessoa capacitada. O que aconteceu é que ele amadureceu durante a caminhada, enquanto caminhou com Cristo, mas já era capacitado, já conhecia o Velho Testamento e muito bem. Mais do que os apóstolos que estavam com o Senhor Jesus. Então, existem casos e casos. Nós ficaríamos aqui por um bom tempo debatendo sobre esse assunto, mas isso não é importante. O importante é entender que na obra de Deus é do jeito de Deus. E para fazer a obra de Deus, eu preciso fazer segundo a sua vontade, mas eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso me especializar, eu preciso aprender com alguém. Eu preciso que alguém me ensine, que alguém me instrua. Ou seja, para eu me tornar de fato um obreiro em condições de fazer a obra de Deus, eu preciso me espelhar em alguém. Eu preciso ser orientado por alguém. Isso é capacitação feita por seres humanos. O que o Senhor faz é ordenar, é organizar, cada um no seu lugar. Cada um fazendo uma obra específica para a edificação do corpo de Cristo. O que nos une é o objetivo final. O que nos liga, o que nos organiza é o objetivo final. Tudo isso, todos esses, doutores, profetas, pastores, evangelistas, tudo é para a edificação do corpo de Cristo. É para o benefício do corpo de Cristo. É para fortalecimento do corpo de Cristo, para que de fato as pessoas, o povo de Deus,
possa caminhar com clareza em um caminho limpo, se protegendo e sendo protegido das influências mundanas, das heresias e das mentiras do diabo, andando segundo o Evangelho de Cristo, vivendo segundo o Evangelho de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado. O Senhor tem esse cuidado. Isso tudo só é possível porque o Espírito Santo está conosco. É Ele quem faz toda essa arrumação. É Ele quem organiza tudo e todos debaixo da vontade de Deus. Que de fato, irmãos, estejamos neste lugar, no centro da vontade de Deus, para cumprirmos com sinceridade, com honestidade e com dedicação a vontade de Deus, realizando a sua obra no meio dos homens. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.